tal de batismo no Espírito. Aí os bispos todos chamaram a atenção do povo que batismo no Espírito se chama sacramento da confirmação, o crisma. Ponto final. O que a gente pode falar, e os bispos orientou o pessoal, é infusão do Espírito Santo, lógico. Nós, quando batizamos, gente, aquele olhinho cheiroso que é posto na cabeça da criança, aquele é o óleo do Cristo, é o óleo do Espírito Santo. Então a criança, desde cedo, já tem o Espírito Santo nela. Só que precisa desenvolver essa infusão, é esse amadurecimento do Espírito Santo na pessoa. Estou falando isso aqui para que a gente não confunda, porque o povo inventa tanta porcaria para falar na internet. Meu Deus! E muita gente vai atrás desses gurus de internet. A Sagrada Escritura não fala isso, o Papa não fala isso, os bispos não falam isso, os padres não falam isso, e os documentos da igreja não falam isso. Mas a gente tem que seguir ao guru. É ele que é mais importante do que Deus para nós. E aí, gente, a gente comete um grande pecado, se chama pecado da idolatria. Temos que tomar muito cuidado para a gente não ser idólatra, né? Porque Deus não aceita, e Ele está certo, eu também faria a mesma coisa que Ele faz. Não aceita ser o segundo em nossa vida. Ou Ele é o primeiro, ou Ele deixa a gente sozinho, a gente vai quebrar, cara. Quebramos tanta cara que foi preciso do Filho de Deus vir arrumar a bagunça que nós fizemos e ficamos longe do amor de Deus. Foi preciso o Filho dele dar a última gota de sangue dele para salvar do primeiro ao último ser humano que vai existir na face da terra. Então, quando a gente deixa da mão de Deus, a gente só faz burrada. Então vamos deixar de ser o primeiro. Filho não pode ser o primeiro, pai não pode ser o primeiro, mãe não pode ser o primeiro, padrinho, tio, padre, dinheiro, né? Estudo, nada. Tem que ser primeiro é Deus. Quando a gente entra nessa igreja aqui, nosso olhar tem que ser voltado para cá. Aqui está Jesus Cristo, né? Que é o sacerdote, ele que é o sacerdote, eu empresto apenas meu corpo para que ele haja através de mim. Ele é a oferta que se oferta a Deus para nos salvar. Ele é o sacrifício, ele morre para nos salvar. E ele é o Salvador que ressuscita para nos salvar. Então é isso que é importante a gente ver aqui, né? Quando vem na igreja, aqui. Celular não pode estar ligado, né? Para a gente ficar recebendo ligação dos outros. Se você está com um problema muito sério lá na sua casa, fique lá e resolva o seu problema primeiro, do que trazer esse celular para dentro da igreja e atrapalhar os irmãos, né? E quando a gente bonito quando é um forró, né? Você está aqui dentro da primeira galera, atrapalha tudo. Eu gosto muito de vocês, que vocês deixem o banco na frente para os anjos de Deus e os santos deles sentarem, né? O povo gosta de sentar lá atrás, não sei por que motivo isso, que o povo teologiza. E isso, gente, atrapalha a gente, sabe por quê? Se chegar uma pessoa com um sapatinho de salto daqueles escarpando, vem cá para frente, vai atrapalhar a missa toda. Se vocês ocupam a parte da frente, o que faz treque, vai sentar lá atrás. Não vai fazer menos barulho dentro da igreja. Porque a gente tem que estar voltado para Jesus. Ele é que é importante. E é isso que fala aqui, quando o João Batista fala assim: eis o Cordeiro de Deus, aquele que vai dar vida por nós, né? Que tira o pecado do mundo. Dele eu disse que quando o Espírito Santo disse sobre ele, o Espírito Santo, a manifestação dele era através de uma bomba ou de línguas de fogo, né? Século 7
Santo. Então, a gente diz, eu batizo com água, porque a água é a purificação, né? Purificação nossa. E juntamente com essa purificação, vem o batismo com o Espírito Santo, que é para nos santificar. Porque quem santifica a igreja de Deus hoje é o Espírito Santo. Quem salvou Jesus, quem criou é o Pai. Cada um tem uma função lá dentro, mas isso quer dizer que quando o Pai criou, o Filho e o Espírito Santo não estavam com ele. Quando Jesus salvou, o Pai e o Espírito Santo não estavam com ele. Agora o Espírito Santo santifica, o Pai e o Filho estão com ele. Os três não se separam nunca. São três em um. Como que é isso, Pai? Isso daí foge de toda a era, toda a física e tudo mais. Aí eu digo para vocês, não queira descobrir que você vai ficar maluquinho ou maluquinha, não vai descobrir. Aceite pela fé. Aceite por aquilo que Jesus falou para nós. Se você for querer usar a sua inteligência para entender o inatingível, você vai ficar doido e não vai entender. Um grande santo, Santo Agostinho, estava querendo descobrir isso daí. Aí viu um molequinho, né, parou, sorriu para o mar, pegando a água com a conchinha, fez um buraco na areia e tapando aquela água. Ele falou: o que você está fazendo aí, menino? Ele disse: eu vou pegar aquela água toda lá, mostrou para o mar, e vou botar nesse buraquinho. Ele disse: ah, menino, lá de usar de fantasia, você nunca vai conseguir isso. Aquele molequinho era um anjo de Deus. Ele disse: tá certo, Agostinho, mas você muito menos vai descobrir o mistério da Santíssima Trindade. Subiu. Aí Santo Agostinho entendeu que é só pela fé. Quando a gente chegar lá, a gente vai descobrir, mas agora é pela fé. Temos que ter fé, acreditar, como João Batista falou, ele é o Salvador do mundo, ele vai batizar com o Espírito Santo dele, o Pai deu tudo a ele, por causa da obediência dele, de pagar um dote muito cruel, muito de sofrimento, para salvar todos nós para o Pai. Ele é o nosso dono. Ele é aquele que veio nos salvar e nos dá a condição de, por ele, sermos filhos adotivos de Deus nos dias de hoje. Isso daqui que fala o Evangelho para nós. E aí a outra leitura vai nessa mesma linha, né? A carta de São Paulo aos Coríntios fala para nós também a respeito de fazer a vontade de Deus, né? Ele fala assim: invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, para vós a graça, a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, é o Pai, através de Jesus, que traz a paz e traz para nós a santidade. São deles, Santo dos Santos. E finalmente vem para nós a leitura do profeta Isaías, que fala sobre o servo sofredor, que é qualificado como Jesus Cristo. E muito tempo atrás, os profetas já falavam desse que sofreria tudo por amor a esse Deus. Aí diz assim: não basta ser servo para restaurar a tribo de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. E aí aqui eu queria ler só uma coisinha para nós, para a gente entender, né? Que esse segundo domingo, quer dizer, tem dois enfoques. De um lado, o início da missão do Salvador, e de outro aspecto da festa do domingo anterior, do batismo do Senhor Jesus, né? Aquela transição entre o batismo e o início do trabalho de Jesus. Como nós também, no tempo comum, que agora nós iniciamos, e vamos parar no sexto domingo, no sétimo a gente vai lá para frente, porque nós vamos entrar na quaresma, o período em que Jesus faz uma catequese conosco,
nos mostrando como temos que servir o Pai. É isso que é importante a gente ver. Depois da Páscoa, ele reforça aquilo que ficou bem marcado na nossa cabecinha, né? E depois de tudo, entra de novo o sétimo domingo no tempo comum, e aí nós vamos, arregaçar as manguinhas e evangelizar em nome desse Deus com amor. Com amor. Não a teologia do medo, como muitos fazem por aí, que coloca, se você fizer isso, vai para o inferno. Quem te deu autoridade para dizer que Deus manda a gente para o inferno? Deus não manda ninguém para o inferno, porque Ele é amor. Ele apenas, bem ouvido, apenas respeita a escolha que nós fizemos do início ao fim da nossa vida. Ele nos deu a salvação. A salvação está garantida para nós? Está. Mas tem gente que é burra e fica chutando a salvação fora. Não sabe ajudar ninguém, não sabe dividir nada que tem com ninguém, não sabe chorar quando vê uma pessoa doente, quando vê uma criança sofrendo, não sabe prestar seu ouvido para a pessoa soltar aquele sofrimento reprimido dentro dela, porque nem isso a sociedade dá condições. O que as pessoas sabem é ficar, como diz a Maria, mangando da cara do outro, né, que a gente fala aqui, gozando da cara do outro, né? Então é nesse sentido que a gente perde a salvação. Perde a salvação quando também duvidamos. Às vezes eu vou confessar a algumas pessoas, ela diz: padre, eu não sei perdoar, eu já confessei. Minha filha, se hoje nós vamos terminar isso aqui por agora. Ou você confia em Deus ou não confia. Se você vier aqui me confessar de novo isso, eu não vou te dar absolução. Não vou te dar nada. Deus te perdoou. Quem é você, mero comedor de arroz e feijão, para dizer que não te perdoa? Se Deus te perdoou, Ele é que é importante, não sou eu não, eu sou nada. Então, é Ele que perdoou. Por que eu vou ficar naquele peso? Meu Deus, minha mãe morreu porque não deu assistência para ela. Não deu porque você foi irresponsável. Você não já reconheceu que foi irresponsável? Sim. Então agora vamos vida nova, vida que continua. Deus pode ser que manda bater na sua porta de novo, para ver se você vai, dessa vez, criou vergonha na cara e se converteu. Então é isso que acontece. Nós não podemos duvidar da graça de Deus. Tem tanta gente, tem uns cabeças de barco na internet que vai lá dizer que se você lembrar um pecado que você fez quando quando Silvânia tinha 10 aninhos, ela descobriu lá, ela deu um beijinho no namorado dela, ela veio confessar com o padre agora. Aí eu digo assim: pô, minha filha, você está querendo levar uma surra de Deus? Você está achando que Deus perdoa as coisas só meia boca? Não. Deus perdoa o que você confessou e o que você esqueceu. Que você escondeu, você está na água. Não esconda nada de Deus. Porque ao Padre você engana. Eu sou comedor de farinha como você, de arroz, de feijão, mas Deus sabe o que passa dentro do nosso coração. As mazelas que a gente tem aqui dentro da gente. Ele sabe. E a sua consciência também sabe. Que fica nos acusando. Então, é isso que nós não podemos fazer, gente. Não podemos mentir, porque não adianta. Deus não se mente. Tem aquele Salmo 138 que fala: tu me conheces quando estou sentado, tu me conheces quando estou de pé, vês claramente quando estou andando, quando repouso tu também me vê. Se eu for para onde irei, nas águas do mar só vai saber, lá nas estrelas só vai saber, aonde eu estiver só vai saber, o só é Deus do possível e do impossível, e lê meu pensamento, sabe que está aqui dentro, e sabe que eu esqueci, e por isso Ele perdoa. Por isso que eu, quando faço a confissão, eu digo assim: gente, também vamos perdoar algum pecado que você tenha esquecido. Se você chegar lá fora e lembrar, e for recente, tudo bem, mas se passar muito tempo, já está perdoado. Mais recente da outra confissão: o padre me perdoa esse pecado aqui, que eu esqueci, mas eu estou falando aqui agora porque eu lembrei e não senti melhor falando agora. Vai passar
20 anos você vem confessar pecado, me poupa, eu tenho mais que fazer, pelo amor de Deus, eu tenho mais que fazer. Aí uma pessoa, né, foi confessar comigo esses tempos, lá no Japão, ela disse para mim assim: padre, eu quero confessar os pecados. Eu tenho uns retardados, uns padres, uns caras mais aí, que vão para a internet colocar essas porcarias para o povo. O Papa não falou. Vocês têm que prestar atenção se a Sagrada Escritura falou? Não. O Papa está falando disso daí, que a gente tem que confessar pecado, que lembrou quando eu tinha 6 anos de idade, 5 anos, quando eu estava no ventre da minha mãe? Não. O bispo falou também não. O padre falou não. Os documentos da igreja todos que tem, o Vaticano II, o outro lá, Evangelho Gáudio, do Papa Francisco, não, do Papa João Paulo II, São João Paulo II, do Francisco aí, né? Como é que chama? Eu falo da santidade, eu esqueci agora, que fala da santidade. Fala isso? Não. Então por que eu vou ir atrás desses retardados que estão na internet? Eu chamo de retardado, porque eles estão falando coisa contra a igreja. Ninguém autorizou eles a falar isso. Aí a pessoa falou assim: padre, eu fiquei, foi conversando comigo, pensando outra coisa aqui na minha cabeça, para ela falar um monte de besteira lá. Quando ela estava dentro do ventre da mãe dela, deve ter contado pecado até desse aí, que ela viu lá o outro irmãozinho gêmeo dela, falou: Deus, esse menino está pelado, confessava isso, né? Mas aí, na hora que parou, eu escutei uma coisa: eu não aguentei. Quando eu tinha 6 aninhos, eu beijei na boca de um namoradinho meu. Tenha santa paciência, vai passar numa trouxa de roupa, vai levar. Que criança de 6 anos, que pecado tem, pelo amor de Deus? Criança de 6 anos é anjo de Deus. Não vai nessa não, gente, por favor, pensa. Não entra na onda desses retardados, não. Fala para ele, meu amigo, o padre Inácio disse: você tem que tomar um captopril, que é remédio para gente maluca. Pode tomar um remédio desse, o Gadernal, toma esses remédios aí que você vai acertar certinho sua vida depois, tá? Gente, eu falo isso para vocês porque eu sou pastor e eu tenho que falar a verdade para vocês. Doa quem doer, porque eu sou muito mais de Deus quando eu chegar lá e falar: muito bem, meu filho, o povo te tiraram pedra, foi, mas eu não. Eu te acolho, porque você falou a verdade que eu quero que seja falada. Eu não estou aqui para ser padre, para falar o que eu acho. Essa ciência hoje é muito perigosa, chamada axiologia. Eu não acho porcaria nenhuma. Eu falo que a minha igreja manda, que Jesus mandou através da autoridade dos bispos, do magistério da igreja, para que eu fale em nome da minha igreja. Eu não concordo com algumas coisas da minha igreja? Não, mas eu tenho o direito de falar para você: não concordo com isso assim, você está certo. É melhor eu errar com a minha igreja do que acertar sem ela. Porque a minha igreja tem mais de 2.000 anos, gente. Eu sou um Zé Mané, só tenho 68 anos. Olha a diferença, né? De uma para outra. Bom, é isso aqui então que esse segundo domingo fala para nós. Vamos procurar fazer a vontade do Pai. Vamos procurar viver como família, para que a gente possa fazer o que o Pai quer. O que vocês, pais humanos que comem arroz e feijão, querem para os seus filhos? Que eles sejam felizes, que aqueles que têm um bem melhor ajude o outro que não tem nada, para que o outro não passe necessidade. E vocês pensam que Deus quer infinitamente perfeito, não quer a mesma coisa para os filhos dele? Até aqueles que bebem cachaça, que usam droga, que a gente diz: eu vou trabalhar para esses vagabundos comer as minhas custas. Mas a gente esquece umas coisas muito sérias, é que a gente termina. Dentro dele habita a centelha divina de Deus, que é a nossa alma.
O dia que vocês descobrirem uma pessoa que não tem alma, por favor, eu quero conhecer muito um corpo seco. Até hoje eu não conheci. Eu te dou 100 milhões de reais se você achar um corpo seco. Nunca vai encontrar, porque todos são filhos de Deus, todos têm o Espírito Santo dentro deles, todos têm a alma da gente que está Deus. Então, se eu não faço para o outro que não presta, eu faço pelo menos para Deus, que está dentro dele e vale muito. Por isso eu só tenho que dizer, vocês vão cansar de ver eu falar isso até morrer, eu vou falar. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom e Deus é o meu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Resposta: ouvimos, Senhor. Ouvimos, Senhor. Por nossa família, bom Jesus, para que sigamos unidos na fé em um só caminho. Rezemos. Ouvimos, Senhor. Pelas famílias que são a base de toda formação, rezemos. Ouvimos, Senhor. Por todos enfermos, rezemos. Ouvimos, Senhor. Por todos nós que estamos celebrando nessa manhã mistério de Cristo, rezemos. Ouvimos, Senhor. Por todas as crianças e jovens, rezemos. Ouvimos, Senhor. Pela paz mundial, rezemos. Ouvimos, Senhor. Pelos catequistas, evangelizadores e missionários, para que, sob a inspiração de João Batista, mostre no coração do mundo a presença viva e atuante de Cristo, Cordeiro de Deus, no meio de nós, rezemos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Pela igreja, comunidade reunida em torno do Cordeiro, para que se empenhe sempre no anúncio do Evangelho, rezemos. Ouvimos, Senhor. Senhor, abençoe as preces da sua família aqui reunida, aquelas expressas de viva voz, como aquela feita escondido do coração de cada um de nós. Ensina-nos a abrir o nosso coração para vivenciar o seu amor incondicional. Se nós te pedimos por Jesus Cristo, nosso Filho, que convosco ele reina, na unidade do Espírito Santo. Amém.